Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, a secretária de Educação do município de Santos, professora Josélia Fontoura, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Polícia Federal acha 450 quilos de cocaína em Bertioga. Na Folha de São Paulo, governo do Maranhão diz que vídeos de presos é ato de selvageria. No Estadão, prisão de João Paulo atrasa, pressão por renúncia aumenta. No Santa Portal, espero que o complexo esportivo seja concluído este ano, diz Billy. No site do Boc News, táxi já adota novo padrão visual em Santos. No G1 Santos e região, Ministério Público entra com ação que visa paralisar obras do VLT. E no portal da UOL, Presídio registrou mais de 170 mortes desde 2007. OEA, Organização dos Estados Americanos, cobra medidas. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater o tema mais importante que envolve toda a sociedade, que é a educação, que deveria ser razão de ser de todos os governos, em todas as esferas, em todos os níveis, e não apenas uma simples prioridade, que muitas vezes acaba sendo prioridade de discurso eleitoral, de campanha promocional e nada mais do que isso. No Brasil, infelizmente, a educação não é levada a sério como deveria. É por isso que há tanta falta de professores, sobretudo na rede pública estadual. No caso de São Paulo, há um verdadeiro escândalo com a falta de mais de 50 mil professores na rede pública estadual, sendo que 12 mil somente de matemática. Há, portanto, muitos alunos no estado de São Paulo não tendo aulas de matemática, não tendo aula de língua portuguesa. O professor não é valorizado, não é reconhecido. Infelizmente, no Brasil é assim. No primeiro mundo, todos os grandes países, os países desenvolvidos, investiram maciçamente por diversas gerações na educação. É o que o Brasil precisa fazer, um pacto pela educação para que tenhamos um país melhor e possamos deixar este país para nossos filhos, para nossos netos, para as futuras gerações. No programa de hoje nós vamos tratar, evidentemente, de educação, entrevistando a secretária de Educação, Josélia Fontoura. Mas tudo isso assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há possibilidade de chuva no fim da tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, pela rodovia Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e apenas a pista sul da Imigrantes segue sentido litoral. A sul da Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 2 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com apenas uma embarcação, com 1 hora de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter, através do Enfoque Jornal, ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal, ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde.
Chico. 8 horas e 10 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos entrevistar a secretária de Educação do município de Santos, professora Jocélia Fontoura. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a secretária de Educação do município de Santos, professora Jocélia Fontoura, e o colega jornalista Marcos Vinícius Batista, que é professor mestre na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Janeiro é o mês de preocupação para técnicos da Defesa Civil por causa das chuvas. Desde novembro, o órgão trabalha com reforço de 22 aparelhos de última geração para medir o índice pluviométrico em Santos. É o que vamos acompanhar na reportagem de Felipe Gongola. Este recipiente prata é o antigo pluviômetro da Defesa Civil de Santos. Ele ainda está em funcionamento, mas agora outros 2 modernos aparelhos estão instalados ao lado para melhorar a precisão na medição do índice das chuvas. Este é o semiautomático. No total existem 10 espalhados por vários locais da cidade. Já este outro é totalmente automático e funciona por meio de energia solar. Outros 12 estão em pontos estratégicos de Santos. Esses 12 automáticos, eles mandam informação em tempo real, o tempo todo, para um centro que fica localizado em Cachoeira Paulista, né? E esse centro, que é do governo federal, emitem para nós os alertas conforme o acumulado de chuva que eles vão acompanhando. E de forma dupla, nós também fazemos acompanhamento aqui pelo município, com uns pluviômetros semiautomáticos, que são de leitura instantânea pelos nossos técnicos e pelo morador em geral. Os equipamentos foram entregues por meio de um convênio com o governo federal. Foram escolhidas cidades brasileiras que sofrem com os prejuízos das chuvas e desastres naturais. Os novos equipamentos vão ajudar pela primeira vez no verão do litoral. Conhecido pelas fortes chuvas após o calor, o mês de janeiro já preocupa os especialistas da Defesa Civil. Apesar de termos dezembro com pouca chuva, tivemos os meses anteriores 50% acima da média histórica. Previsão dos meteorologistas para o mês de janeiro na nossa região é de que chova acima da média. Os morros de Santos estão no nível 2, estado de atenção.
A chuva do último final de semana agravou ainda mais a situação. Os moradores das regiões de risco precisam ficar atentos. Informem a Defesa Civil, principalmente em relação às encostas dos morros, qualquer mudança no cenário, em relação a muros, em relação à água barrenta, à erosão, qualquer problema, nos informe aqui na Defesa Civil, ligue para o 199 e peça uma vistoria em campo. Muito bem, esta reportagem, importante instrumento, o pluviômetro para a Defesa Civil, especialmente nessa época de verão, quando a nossa região é castigada por fortes chuvas. Por enquanto estamos tendo altíssimas temperaturas, mas é sempre bom ficar atento a essa questão das chuvas no verão aqui no litoral. E daí a importância desse instrumento, os pluviômetros para a Defesa Civil. Mas, secretário, o tema hoje é evidentemente educação. E nesse sentido eu gostaria de colocar a senhora, quer dizer, o problema no Brasil é um problema seríssimo do ponto de vista da educação, nós não avançamos. É claro que o país tem ilhas de excelência do ponto de vista da educação, mas na média a situação é aquém do desejável. Eu lhe pergunto, se pode pensar no Brasil de hoje, especialmente num ano como este, que é um ano eleitoral, num pacto pela educação? A exemplo do que tantos países desenvolvidos fizeram, no sentido de investimento, de gerações trabalhando, investindo, enfim, na educação. É possível se pensar nisso? Bom dia e muito obrigado pela sua presença, secretária. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos. Pacto sempre é possível, não é, Chico? Eu acho que tudo é possível quando se tem coragem, se tem vontade política, né, de acertar. O país carece disso, é necessário que se pense em educação como um todo. O Brasil precisa avançar. A gente fica assim horrorizado às vezes dos índices, do que se mostra, do que se vem à tona nas pesquisas. E a criança está ali, né, esperando uma mudança. E a cada ano que passa, o que angustia um pouco mais é que parece assim que você luta sozinho, né, contra uma série de coisas. E na educação, tivemos várias alterações de legislação, tivemos só de lei de diretrizes e bases, no mínimo aí umas 3 que vigoraram, né, por muito tempo, a última agora de 96, quer dizer, para os dias de hoje, já não está tão atualizado o ritmo, né, o que está posto na legislação, não acompanha o ritmo, né, acelerado que precisaria estar tendo na educação. Então, a responsabilidade nossa, assim, à frente desta pasta grande, enorme, imensa, a maior pasta do governo municipal, ela é muito grande, né, ela é muito grande. O número de funcionários, né, enfim. É tudo, né, são 5.000 funcionários, 80 escolas, vamos agora para 81 escolas nesse ano de 2014, 40 mil alunos, um universo aí de 30 mil no município, com mais 10 mil nas conveniadas, as ampliações sendo urgentes, necessárias, né, para que seja feito, construído mais escolas, que se possa dar melhores condições, número de alunos por classe tem que ser reduzido o mais rápido possível. A gente não pode trabalhar no limite que se trabalha, né? Então a gente tem que dar condições para o professor trabalhar, mas ao mesmo tempo cobrar desse professor, dessa pessoa que lida com a criança, lida com a educação, cobrar também bastante para que os dois lados, né, a criança aprenda e o professor ensine realmente, né? E só assim vai melhorar. Mas precisa, assim, bastante coragem, bastante vontade, não ter medo, né? Coragem, quando eu digo assim, não ter medo de implantar as novidades, né? É bom para a criança, vai ser bom para o ensino, vai ser bom para a educação, vai ser bom para a cidade, para o município. Então tem que ter coragem e chegar e colocar no ar e pronto, e fazer acontecer. É isso que precisa. Se cada um, no seu canto, na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, na sua sala de aula, fizer a sua parte, quer melhor pacto do que esse, não é? A gente não precisa ficar esperando um pacto nacional. Eu acho que o pacto é com a gente mesmo, é com a sua tarefa, com a sua missão, com a sua função, com a sua responsabilidade. Muito bem. Professor Marcos Vinícius Batista, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez, Marcos. Como é que você vê a questão da educação hoje no Brasil? Fala-se também muito na federalização da educação no Brasil, do ensino no Brasil. Você acredita nisso, Marcos? Você acha que essa é uma alternativa, é uma saída? Olha, eu acho que
quanto mais você descentralizar e respeitar as particularidades culturais, regionais, geográficas, melhor é para a educação. Eu sou muito reticente quando a gente discute padronizações ou quando a gente discute uniformizações dos processos educacionais, né? E dentro dessa questão que você colocou dos pactos, né, a gente tem vários por aí, né, que se transformaram em letra morta, né, ou a gente não consegue alcançar as metas previstas, né, em várias instâncias, principalmente quando a discussão é ampliada em nível federal, né. O que me preocupa mais é que a gente não vê, num olhar de longo prazo, né, uma solução para o problema que muitas vezes é central, que é a figura do professor, né. Eu me lembro que no início do governo Lula se falava num déficit de professores na casa de 200 mil. Né? Hoje já se fala em 300 mil e tem gente que usa números até maiores, né? No estado de São Paulo, 50 mil. E aí entra a questão dos concursos, e se faz mais concursos, e na verdade não é uma carreira atraente, né? Não é uma carreira valorizada pela sociedade brasileira. Mas no passado, né? Foi. No passado foi. Portanto, isso mostra que não é tão difícil assim. Mas era um outro quadro, né? Por exemplo, se a gente pegar no começo da década de 60, né? 50 e poucos anos atrás, a gente tinha 45%, 47% das crianças na escola. Hoje a gente tem 98% das crianças na escola. É um outro cenário. Naquela época também tínhamos 90 milhões de brasileiros, hoje temos 200. A gente deu aquele passo nos últimos 20 anos, que foi colocar todas as crianças dentro da escola, mas a gente não consegue dar o passo seguinte, que é elevar a qualidade dos sistemas de ensino. E aí entra a questão do professor, né? Eu queria aproveitar e já fazer uma pergunta para a secretária. Quando a senhora assumiu um ano atrás, uma das coisas que a senhora disse na imprensa foi justamente o problema, né, da falta de professores, né? Santos teve um concurso, né, em 2010, 2011, e no governo anterior Santos também enfrentou uma migração de professores. Vários professores, dezenas de professores saíram da rede de ensino de Santos e foram para Praia Grande, foram para Cubatão, por conta de condições de trabalho mais atraentes naquele momento, né? Como é que a senhora está tentando resolver o problema da falta de professores, que não é um problema exclusivo de Santos, é um problema nacional? Olha, esse ano foi um ano, assim, bastante complicado, mas também trabalhoso, o ano passado, né? Porque esse ano a gente já trabalhou tanto, né? Que eu falo, ano novo, parece que o ano já está até mais velho, de tanto que já se trabalhou nessa primeira semana. Mas, enfim, nós tivemos, assim, continuamos com a chamada do concurso, tanto é que, por exemplo, o concurso para professor de educação infantil praticamente está esgotado. Os candidatos todos foram chamados, temos 5 candidatos apenas aí, que serão chamados agora nos próximos dias, né? Até chamo eu a atenção também para que as pessoas acompanhem o Diário Oficial, porque nós vamos ter muitas pessoas ainda sendo nomeadas. Os outros concursos está sendo feito a chamada, mas o que eu vejo assim, que por mais que você chame, o prefeito nomeia, existe uma questão ainda grande, né? Os professores se aposentam aos 25 anos de carreira. Então nós tivemos assim inúmeras aposentadorias nesse ano passado, batendo aí 90 aposentadorias, mais ou menos, para um universo de um município como Santos, é muita gente aposentando. Mais as exonerações, mais as migrações, que a gente sabe que as pessoas procuram sempre ou estar mais próximo de casa, ou vão pelo melhor, pela remuneração melhor, pela condição melhor de trabalho, enfim. Então, assim, a chamada do concurso, ela permanece, o Estatuto do Magistério foi todinho revisado, porque tem alguns pontos ali polêmicos que são necessários de ajuste, né? Foi feita uma grande lei, a grosso modo agora precisa se ajustar. Mas, enfim, existe muita, assim, intenção e caminhos que nós vamos trilhar para que esta
condição do professor em Santos seja melhorada, né? Tivemos um índice grande de folha de pagamento esse ano passado, encostando quase lá nos índices permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso nos impediu um pouquinho a gente conceder um pouco mais, vamos dizer assim, de condições mesmo, né? De condições de salário, de condições de tudo. Mas está sendo pensado de forma ampla para que esse professor seja realmente um professor que venha e fixe a sua vontade de trabalhar e a sua lotação dentro do município de Santos, dentro das nossas escolas. Fizemos um concurso agora para especialistas, o resultado já sai agora na próxima semana. Eu espero que a empresa que fez, que é o IBAN, já nos mande a classificação dos candidatos, né? Um concurso interno para especialistas, que são os cargos de diretor, assistente de direção, equipe gestora da escola, né? Coordenador pedagógico, supervisor e orientador educacional. Então, fixando essas pessoas, a gente começa a fixar um pouco mais o quadro de professores também, né? Porque isso é um efeito em cadeia, né? Você nomeia o gestor e os professores acabam ocupando as vagas desses gestores que estão saindo para a gestão da escola, para a direção da escola. Secretária, a senhora falou agora em lei de responsabilidade fiscal, preocupação, o limite prudencial, a prefeitura praticamente quase encostou ali no limite prudencial. E até na esteira dessa discussão, recentemente houve uma polêmica grande na Câmara, enfim, em todo o poder público, relativa às organizações sociais. Ou seja, um projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal, projeto de autoria do prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, que permite às organizações sociais o gerenciamento de equipamentos públicos municipais, inclusive na educação. Como é que a senhora vê essa iniciativa das organizações sociais e se isso terá algum efeito prático com relação à educação? Nós teremos, por exemplo, escolas que poderão ser, equipamentos educacionais que poderão ser dirigidos, conduzidos por organizações sociais? Na verdade, Chico, nós já trabalhamos assim, né? É que acho que faltava essa regulamentação, porque, por exemplo, quando você tem 58 entidades sem fins lucrativos, entidades de caráter educacional, conveniadas com a prefeitura. As entidades nada mais são do que organizações sociais. Sim, são convênios. Convênios, não é? E o processo... É diferente do processo do gerenciamento. De convênio, por exemplo, no caso nosso da educação infantil, resolve uma parte até que a gente possa construir realmente, né, que tenha a ampliação da rede pública, permitido o convênio, principalmente nessa área da educação infantil, onde as vagas, a gente não consegue sanar, zerar, não é? Colocar todas as crianças recém-nascidas nas creches. Então, há necessidade ainda dessas parcerias e mais, logicamente, que o poder público vai construir creches. Temos aí 14 creches aí pela frente, já autorizadas, entendeu? Os processos estão em andamento, estão sendo feitos projetos, né, para que essas creches possam ser construídas. Agora, as organizações sociais eu vejo assim com bons olhos, no sentido assim, jamais essa organização social ser contratada para um trabalho na Secretaria de Educação vai substituir o professor em sala de aula. Isso não existe. Por quê? Nossa atividade fim o professor ensinar. Então, eu não posso contratar nada que venha me fazer atividade fim, entendeu? Mas atividade meio, a gente pode. Então, por exemplo, no caso de algum serviço ou outro que seja necessário de apoio, né, ao professor, de apoio à educação, isso é perfeito e muito mais rápido, não é? Porque hoje a gente, por exemplo, realiza um concurso público e eu sou favoravelmente a concurso público, não tem como abrir mão desse pensamento, né, mas a gente tem toda uma logística de concurso público que até esse funcionário conseguir chegar lá na ponta, no mínimo 60 dias, no mínimo, não é? Isso fora a parte de provas, de classificação, de recursos, né? Porque cada concurso que você faz tem todo um trâmite oficial a ser seguido, não é? E aí fica meio complicado. Agora, eu não vejo assim que venha atrapalhar, muito pelo contrário, eu acho que vem ajudar. A polêmica foi desnecessária, porque não se vai substituir funcionário, vai se complementar os serviços, né? Onde a gente tem necessidade. Nós temos, assim, vários hospitais em São Paulo que funcionam perfeitamente bem, até o atendimento de ponta, entendeu? Em relação ao serviço, se fosse o serviço público.
público, não é? Então, a mesma coisa pode acontecer na educação, na saúde. A senhora conhece algum exemplo social. na educação que assim, emblemático? Olha, de pronto, assim, eu não conheço, mas o que a gente pode é fazer uma experiência e provar que vai dar certo. Isso com certeza. E dentro desse contexto, como é que a senhora está lidando, por exemplo, com o Sindicato dos Servidores? Porque o prefeito Paulo Alexandre, logo com 2, 3 meses de mandato, encarou uma greve, né? Parte dos professores aderiu a essa greve, uma greve depois de 18 anos, né? E o Sindicato dos Servidores acabou capitaneando aí os processos, os protestos contra a legislação das OS, né? E o momento atual é um momento de calmaria, né? O prefeito estrategicamente lançou o concurso, né, para vários cargos e acalmou um pouco o sindicato. Mas tem a questão dos planos de carreira, do Estatuto do Magistério, todos esses processos que correm ao mesmo tempo, né? E como é que está a relação da senhora com a turma do Sindicato dos Servidores diante de concursos, falta de professores, mudanças de carreira, enfim. Mas, secretária, a senhora responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal Boc News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a secretária de Educação do município de Santos, professora Jocélia Fontoura, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista, que no bloco anterior, secretário, deixou uma questão de como é que a senhora está lidando com o Sindicato dos Servidores, tendo em vista o concurso, as OS, enfim. Como é que está sendo essa relação? Olha, a minha forma de administrar é assim, recebo todo mundo, atendo todo mundo. Se alguém chegar na minha porta, não tem hora agendada, não tem hora marcada, não tem nada, espere um pouquinho, vai ser atendido com toda a atenção, com toda a consideração e tento resolver os problemas. A mesma forma de lidar é com os sindicatos. Então, quando eles me procuram, vêm com um problema, agendados ou não, né, geralmente eles procuram agendar. A gente tenta atender, resolver o que dá para fazer, o que vem de sugestões.
que sejam dentro da legislação. Eu procuro acolher, acatar, compor, né, naquilo que eu estou pretendendo colocar em termos de regras, de portarias, de legislação para a secretaria. Aquilo que muitas vezes não é possível, porque esbarra em algumas outras situações, não é? A gente também diz o não, mesmo categoricamente. Olha, não dá para atender, não vou atender, não posso atender, entendeu? Então a regra está posta, né? Isso aconteceu muito, nós conversamos muito com o sindicato agora, por ocasião do concurso de especialistas, né? Eles me pediram diversas situações, mas muitas, o próprio estatuto do jeito que está posto, enquanto não for ajustado, não for adequado, né, feito os ajustes necessários, não era possível a gente atender. Então é assim, o que dá para fazer se faz, o que não dá também é não, e o porquê do não, entendeu? Eu procuro lidar desta forma, não deixo de receber ninguém, não vou entrar em embate com ninguém. Eu acho que o sindicato tem o papel dele específico, tem que fazer o papel mesmo bem feito, está representando os servidores, e a gente representa o poder público, representa a administração municipal. Então, aquilo que for possível compor, é possível se operacionalizar. Aquilo que não é, a gente diz que não e justifica o porquê do não. Muito bem. Marcos. Secretária, quando a senhora assumiu um ano atrás, a senhora foi, obviamente, tomar conhecimento da situação, né? A senhora tinha sido secretária até 2004, eram 9 anos de diferença, né? E a senhora disse que das 80 escolas, 60 precisavam de intervenções, né? No sentido estrutural mesmo, obras de manutenção, né? E escolas em situação muito complicada, como a Demóstenes, aqui na rua Voluntário Santista, no Boqueirão. Como é que está a situação agora, um ano depois, né? Olha, nós temos assim, foi um ano difícil porque as escolas precisavam de manutenção, né? Então, instalamos, né, foi feita uma logística de poder fazer uma classificação, né, do pior para o melhor, não é? E os primeiros socorros, vamos dizer assim, nós conseguimos resolver muita coisa com o programa Escola Nota 10, que é a perua de manutenção volante, né, um veículo, ele sai com uma equipe de pedreiros, eletricista, pessoal de hidráulica, enfim, de manutenção, e chega naquela escola e faz tudo que é necessário, os pequenos reparos. Em paralelo, nós corremos com uma ata junto com a Secretaria de Serviços Públicos, né? E fizemos uma ata de registro de preços, onde as empresas já ganharam a licitação. Então, hoje a cidade, por exemplo, na educação, ela está dividida, né? Em Zona Leste, Zona Noroeste, área continental, morros. Então, para cada região da cidade, existe 1, 2, 3 empresas que estão assumindo a manutenção e grandes reparos, né? Não dá mais para a gente ficar com pouca coisa. Então, troca de telhado, refazer todo o piso. Tem escolas que a gente, com certeza, tem que se colocar tudo. O telhado, que há muito tempo é escola antiga, precisa trocar tudo. A maior parte dos problemas é a questão dos telhados, né? Então, chove muito, aquilo molha tudo. Sem arrumar o telhado, é impossível você fazer uma pintura, um reparo, uma instalação de alguma outra coisa. Parte elétrica também, a parte de hidráulica também está sendo mexido, isso com grandes empresas. Agora, a ata foi agora de dezembro, recentemente, nós ficamos o ano todo praticamente em cima do processo licitatório para que essa ata pudesse acontecer e acontecer rápido. A ata tem a validade por 1 ano, quer dizer, esse ano de dezembro agora até dezembro desse ano de 2014, com certeza muitas coisas serão feitas na educação, coisas de grande porte. As de pequeno porte continuam com a perua de manutenção. Que é permanente, programa, né? Manutenção é permanente, não tem como, é torneira, é lâmpada, é uma série de coisas, de vazamentos, de reparos, de azulejo, de pátio, essas coisas que são necessárias. Nós temos aí, de todos esses prédios, né, de 80 prédios, nós conseguimos mexer em 57 prédios com a perua de manutenção, o Escola Nota 10, lá o programa Escola Nota 10. As grandes intervenções, eu não posso fazer
com esse programa, porque nem tem amparo legal, né? Isso é um bate-pronto, um pronto-socorro para dar um paliativo até chegar agora à questão da ata. Mas muitas obras grandes estão sendo feitas hoje já por esta ata, né, de reformas mais pesadas, e muitas virão aí, principalmente as escolas da Zona Noroeste, Pedro Crescente, lá no Jardim São Manuel, a José Carlos de Azevedo Júnior, Leonardo Nunes, Anísio Bento, o Hilda Papa, várias escolas nós estamos assim com grandes intervenções que estamos assinando já os contratos, né? Porque como a ata é recente, tem toda a parte burocrática para essas escolas terem uma intervenção pesada. Falando em escola, secretária, a senhora disse que tem 80 unidades no município e agora em 2014 teremos 81. 81. 81ª unidade. Vai ser a UME Santista? A UME Santista, ali onde era o Colégio Santista, hoje ele foi batizado de CAIS Santista, né? Centro de Atividades Integradas. E dentro do decreto do CAIS existe a possibilidade, foi criada a UME Santista. Então ela passa agora, a partir de 2014... Unidade Municipal de Educação Santista. Então ela passa a existir de verdade, atendendo um público grande aí, em torno de 1.200, 1.300 alunos, em período integral. E da pré-escola, Chico, até o 5º ano nessa região. Ao lado nós temos a Escola Avelino, essa escola está sendo reformada, é uma escola antiga, essa escola há muitos anos atrás foi cedida pelo Estado, é um prédio muito antigo, ele está sendo todo reformado, está muito bonita a escola, já começa a funcionar também agora em fevereiro, do 6º ao 9º ano, em período integral. Então, essa região aqui do centro, ela vai ser coberta praticamente com um atendimento em período integral, não é? Da pré-escola até o 9º ano, até o 9º clientela ali do centro, do Paquetá, daquela região toda, será atendida. Isso, será atendida e com tudo que tem de direito, tanto o ensino regular como o ensino complementar do período integral, não é? Então, estamos primando aí para que essa clientela seja toda atendida de forma bastante assim adequada. É uma região que necessita desse atendimento, né? Uma região do centro, então essa turma aí não vai ter desculpa para não estudar, vão estudar o dia todo. Secretária, a Unidade Municipal de Ensino Santista, ela vai começar a funcionar exatamente numa área que tem os piores indicadores sociais da cidade, né? Que é ali a área do mercado. Centro e tal, do Paquetá, né? do mercado. Como é que vai funcionar a relação da Secretaria de Educação nesse ponto específico da cidade, o diálogo da Secretaria de Educação com outras secretarias? Porque ali também é uma região com índices de saúde muito complicados, né? Por exemplo, mortalidade infantil, né? A questão da assistência social, moradores de rua, né? Que é um problema muito sério na cidade, não só de Santos, né? Além do ensino integral, o que a senhora pode dizer a respeito do diálogo com outras áreas para essa região que é a mais pobre da cidade? Olha, eu vou dizer, Marcos, o seguinte, que talvez falte um pouco de propaganda no governo, né, atual do Paulo Alexandre, mas essa interação, essa integração entre as secretarias, ela já existe. Então, nós temos, por exemplo, vários grupos de trabalho, né, grupos técnicos de trabalho, cuidando em relação a toda a questão do morador de rua. Isso está sendo gerenciado pelo vice-prefeito, né, pelo doutor Eustácio. É um grande grupo onde todos os secretários participam desta ação, desta atuação. Então, cada um faz sua parte de acordo com a sua secretaria dentro desse grupo, né? Então, é um programa bastante que vai beneficiar, né? Ele está assim, o que eu digo da propaganda, assim, falta às vezes a gente falar isso na mídia, né? O que está acontecendo. Então, hoje existe já uma interação entre todas as secretarias.
O serviço de assistência social, da Secretaria de Assistência Social, está sempre junto com a educação, junto com a saúde e junto com o turismo, inclusive, porque essa região toda ali do Paquetá, ela vai ser toda remodelada, né, existe um projeto grande ali de remodelação desse centro, da bacia ali do Macuco. Toda essa região vai ser mexida, tanto na questão da logística, vamos dizer assim, de obras, de infraestrutura, como dos serviços relacionados à população, à saúde, educação, assistência social e tudo mais. Então, existe esse grande grupo técnico que trabalha em relação à população de rua, interagindo com todas as outras secretarias. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno naquela região, a assistência social já está me cobrindo naquela situação. Ao mesmo tempo, a saúde também está atenta àquela situação. Então, a gente está num trabalho integrado. Também existe um trabalho dentro desse próprio grupo em relação às drogas, né? Em relação a essa questão de drogas. Já foi feito um levantamento grande em números, que eu acho que talvez depois o doutor Eustáquio possa um dia também estar explanando de uma forma maior, porque ele tem a visão do todo, em relação aos moradores de rua, ao consumo de drogas, a essa população que realmente pernoita nas ruas. Então, isso tudo está sendo feito de forma assim integrada, cada um fazendo o seu papel dentro desse grande grupo de trabalho. E em relação à nossa secretaria, né, só para completar, sim. Nós temos várias situações em relação à questão dos alunos que cometeram, às vezes, algum delito, alguma situação aí de infracional, e eles vêm para as nossas escolas. Então, nós estamos também com um programa de acolhida de uma forma diferenciada, sem que ele perceba e sem que os outros percebam. Nós estamos, assim, incluindo esses alunos de uma forma bem diplomática, para que ele se sinta mesmo, de fato, acolhido, integrante daquele novo grupo escola, né? Então, todo esse cuidado está sendo antes traçado com a Secretaria de Ação Social, com todas as secretarias afins. Então, quando chega o problema, a gente está tendo o maior cuidado, a maior diplomacia nessa lida, nessa inclusão desse aluno também, que vem de uma situação aí de risco ou irregular. Marcos, eu queria o seu comentário a respeito da resposta da secretária, mas no próximo bloco. Perfeito. Então, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 8 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a secretária de Educação do município de Santos, professora Jocélia Fontoura, e o colega jornalista, mestre em educação, professor Marcos Vinícius Batista, que exatamente no bloco anterior ia fazer um comentário a respeito das considerações da secretária com referência à UME Santista e de todo o entorno que envolve os bairros do centro, Paquetá, do Mercado, essa região complicada, uma região muito carente, com muitas necessidades da nossa cidade. Marcos. Então, secretária, evidentemente que não é uma culpa que a senhora vai carregar, mas há uma mentalidade na própria política brasileira de que, está nos discursos que o Chico colocou no começo do programa, de que a escola é um grande guarda-chuva, né? A educação é um grande guarda-chuva que acaba abrigando tudo quanto é tipo de problema, muitas vezes problemas que não são nem de longe responsabilidade da escola. Por isso que eu coloquei a questão da integração no bloco anterior, né? Como é que vai ficar, por exemplo, o atendimento, né, específico? Porque naquele lugar, ali na região do Mercado, né, a área de assistência social já está trabalhando com os centros, insuficiente ainda, mas é um passo, né? Você tem a questão dos dependentes químicos, uma questão que está sendo trabalhada com entidades religiosas dentro de um projeto que é estadual, né? Mas como é que fica, por exemplo, para os estudantes, para os alunos que são de famílias, que moram naquela área e que muitas vezes são famílias consideradas de risco, com uma série de problemas sociais e não exatamente educacionais, vamos dizer assim? A escola, ela tem, né, porque a escola é a primeira porta depois da família, né? Primeiro você tem sua família e depois você, automaticamente, a escola é que te recebe. E a gente tem de tudo, não é? Então, a criança, tanto você tem a criança que vem de famílias ajustadas, aquilo tudo direitinho, né, compostas de forma, sim, vamos dizer assim, ideal, né, tradicional muitas vezes, e temos as crianças com a família um tanto complicado, e temos aquela criança também, às vezes, muitas vezes sem família, né, porque ela chega na escola, ela vem, ela está ali esperando que alguém o acolha de verdade, né? Então, a escola, nós temos, assim, além dos professores, nós temos a equipe técnica, né? Nós temos a figura do orientador educacional, que é a pessoa que lida diretamente com as famílias, o coordenador pedagógico, que vai lidar com a aprendizagem da criança, o gestor da escola, que é o diretor, que vai cuidar de todo esse processo, o assistente e mais toda a sua equipe de secretaria, que vai receber essa criança e vai tentar fazer uma análise, né? Então, a gente sabe que a escola, hoje, ela é para tudo, não é? Então, se tem um problema familiar, é a escola que acolhe. Se tem um outro problema financeiro do pai desempregado, vai lá, reclama na escola, vai procurar uma orientação na escola. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso, não é? E as nossas equipes, principalmente as equipes com que lidamos hoje, a gente sente que é um trabalho que
todo mundo já tem aquilo, já é de si, saber ajudar, saber respeitar e saber resolver, pelo menos entender aquela situação. Muitas vezes a gente não consegue resolver, mas consegue orientar, dar um caminho para essa família, procurar chamar um pouco mais para dentro da escola, né? Acho que nós temos que aproveitar a oportunidade. Eu sempre digo assim que nem todo mal é um mal, não é? Eu acho que a escola é a segunda porta, né, depois da família, e justamente para ajudar esta família em muitas ocasiões a ter um caminho mais correto, pelo menos uma orientação, alguma coisa que possa lhe fazer refletir, lhe fazer procurar um outro rumo. Então nós estamos preparados, né? Acredito que as nossas equipes, a cada dia que passa, elas ficam mais traquejadas e preparadas para isso, porque é uma situação que a cada dia se agrava, né? É muito complicado tudo isso, cada dia que passa você percebe, às vezes você acha que é um problema de indisciplina do aluno, mas não é. Na hora que você vai conversar, você vai ver que por trás de toda aquela indisciplina, de todo aquele chamar a atenção dos professores, tem algumas coisas muito mais sérias que muitas vezes é lá na sua casa, né? Então a gente precisa entender caso a caso, um a um, não dá para tratar todo mundo de um jeito geral, sem olhar especificamente para cada situação. Muito bem, está aí o desafio posto, o imenso desafio posto aos nossos educadores. Secretária, eu queria registrar aqui a participação do Uriel Vilas Boas. Muito obrigado, Uriel, que aborda a questão educacional em termos nacionais, e os nossos convidados já trataram desse tema, Uriel, no início do programa, a questão do Pacto pela Educação, da federalização do ensino, enfim, entre outros temas importantes de nível nacional. E registrar também a participação do Gessé Félix, que manda aqui um abraço à secretária Jocélia Fontoura e também um abraço especial à jornalista, colega, professora Audrey Cleis, que também é funcionária da Secretaria de Educação, e nós também mandamos aqui um abraço à Audrey, tá certo, secretária? E Gessé, faço esse registro. Agora, eu queria aproveitar, também já estamos aproximando do final do programa, como é que os nossos educadores vão se deparar agora, vão enfrentar um outro desafio, que é a proibição de uso de celulares e tablets nas escolas de Santos, secretário? Olha, nós temos aí uma legislação que foi publicada, não é? Vamos respeitá-la diante dos nossos limites também, porque hoje o celular ele atrapalha se você faz o uso dele indevido. Claro. Não é? Então, por exemplo, mesmo para nós adultos, né? Você está numa reunião de trabalho, você está ali tendo um compromisso, fazendo um atendimento, então é impossível, não é? Até deselegante você estar ali no celular ou então passando uma mensagem, fazendo alguma coisa. Então, existem momentos e momentos para que se use o celular. Desde que seja de forma devida e autorizada pelos professores, eu acho que não há problema, porque é um equipamento até de alta tecnologia. Hoje, por exemplo, os nossos programas todos vêm compostos de tablets, de informática, de uma série de coisas aí, de ferramentas, né, do mundo moderno que se exige. Ninguém vive mais à distância, isso, enfim, né? Outro dia teve um apagão aí, ninguém, estava tudo, o mundo, o planeta ficou desesperado, porque, como é que eu vou agora? O cartão não passa no banco, está fora do ar, ninguém mais vive sem isso, não é? A modernização e o avanço realmente da tecnologia chegou para ficar. Então, assim, dentro do que for possível, vamos logicamente, apesar de ser uma legislação posta, nós vamos respeitar. Claro. Dentro de sala de aula, ficar a cargo do professor. Lógico. O regimento escolar agora vem com um item dizendo assim que desde que autorizado, desde que esse celular, esse tablet venha compor, né, o currículo, venha ajudar no desempenho das atividades escolares, obviamente será autorizado, não há nenhum tipo de problema. Agora, foge a nossa intenção de suspender aluno por causa do celular, isso não existe, isso é utopia. É uma legislação aprovada pela Câmara Municipal, Marcos, e sancionada pelo prefeito recentemente, a proibição do uso de celulares e tablets na sala de aula. É uma brincadeira, né? Só ironizando mesmo, é uma brincadeira do Legislativo, né? Entrou naquele pacotaço do final de ano, né, em que as medidas mais impopulares ou mais polêmicas foram o reajuste do IPTU e a questão das OS, e os celulares entraram, né, no pacotaço aí, né?
É mais um exemplo de lei Será que pega, que vai pegar, lei que não uma pega. inócua, enfim. E Isso só... cabe o bom senso de cada professor dentro da sala de aula. Não precisa de uma legislação para isso. Né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. E assim estamos chegando ao final, secretária, desta edição do Jornal em Foque. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, mais uma vez. A Aqui no pena, Jornal em né? Foque. Passar rápido. A gente tem tanta coisa boa para contar. É verdade. Vai ter mudança aí no sistema de ensino. Vou voltar aqui para contar para vocês. Mas fica o convite para que a senhora retorne ao programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço bastante. Muito obrigado, Marcos Vinícius Batista, nosso comentarista, mais uma vez pela presença. Obrigado, Chico. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe e a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.